Olá, boa noite. Está começando o programa Não É Bem Assim e hoje nós vamos falar sobre o frigorífico Renner. Nesse primeiro bloco eu recebo a jornalista Janaína Azevedo Lopes, que escreveu o livro Memórias do Renner, né? Muito obrigada pela presença aqui no programa. Imagina, eu também agradeço. Mas vamos falar um pouquinho então dessa história. O Renner, né, o frigorífico, ele é um marco na história de Montenegro, né? Todo mundo de alguma forma conhece. E como é que surgiu então essa ideia também de fazer o livro, de deixar mais esse registro sobre o frigorífico? Bom, o livro ele é uma coletânea de matérias que foram publicadas no jornal IBA, foram publicadas diariamente, ininterruptamente por 2 meses, no fim de 2014. Foi mais ou menos o período em que saiu a determinação da justiça pela demolição do prédio, das ruínas do frigorífico Renner, que durante muitos anos, durante décadas, ficou ali, era um impasse sobre o destino do frigorífico, então, da ruína do frigorífico. Então, era uma coisa que as pessoas tinham muita expectativa. E a gente começou a discutir, dentro da redação, de que forma a gente poderia contar a história do frigorífico para, antes que ele fosse derrubado, deixar, assim, algum registro do que tinha se passado ali, do que foi o frigorífico, de por que ele era importante e tudo mais. Então, a gente começou com esse trabalho de procurar com as pessoas que se envolveram com o frigorífico de alguma forma, ex-funcionários, vizinhos, a própria família Renner, e quem mais pudesse ter alguma relação com o frigorífico, e buscar no depoimento dessas pessoas, porque o frigorífico ele faliu em 1980 e ele foi arrendado por uma outra empresa, mas essa empresa também acabou falindo. Então, desde que ele foi desativado, não se teve assim, nenhuma preocupação em criar um memorial, documentar as atividades, a história de uma maneira geral. Então, não tem uma fonte oficial de informações sobre o frigorífico. Então já começou num desafio mesmo. Exatamente. Do início, assim mesmo. Exatamente, porque para contar essa história, nós não contávamos com nenhuma fonte oficial mesmo. Então, o desafio esse era buscar as pessoas de décadas atrás que trabalhavam lá, que circulavam nos pavimentos, enfim, e, através das memórias das pessoas, recontar a história do frigorífico. Então, assim, eu considero o livro um relato de história oral. Ele não tem aquele formato de história oral, assim, eu não transcrevi fielmente os depoimentos. Mas tudo que as pessoas me falavam era puramente a memória delas. E eu acho que isso tem muito valor, porque é a vida das pessoas, né? E também, isso que foi o mais interessante, que foi o que se destacou e que acabou motivando a publicação do livro, foi que a gente percebia que mesmo em todos os depoimentos tinha um ponto em comum, que as pessoas se envolviam muito com o frigorífico. Não era meramente o local onde as pessoas iam, trabalhavam, ganhavam seu salário e deu. A cidade era diferente naquela época, né? Tudo era muito menor, Montenegro não tinha crescido tanto, então as pessoas acabavam se envolvendo mais do que só trabalhar. Então tinha o próprio frigorífico, ele também fomentava isso. Tinha o time de futebol, tinha time de vôlei, eles faziam festas a festa de Dia do Trabalhador era muito célebre, assim, era uma coisa que parava a cidade. Então, eles se envolviam além do trabalho, sabe? Como eles viviam suas vidas todas em torno do frigorífico Renner. Quem trabalhasse lá, quem fornecia a matéria-prima para a produção, quem comprava os produtos, porque o frigorífico tinha uma loja de varejo. Então, isso ligava a cidade, de alguma forma, sabe? E também porque era uma empresa muito grande. Por não ter esses registros oficiais, a gente nunca conseguiu chegar no número de quantas pessoas trabalharam no Renner, quantas pessoas tinha na linha de produção, sabe? A gente não tem isso. Um dos meus entrevistados é um senhor que trabalhou no RH.
E ele me falou da memória dele que o frigorífico, na época em que ele trabalhou, que era nos 70, por aí, teve 500 pessoas trabalhando. Então, assim, era muita gente. Movimentava muita gente, muito dinheiro, propulsionou a economia local. Isso é uma coisa bem óbvia, né? Mas, além de tudo isso, uniu a comunidade de uma forma única, sabe? De uma forma que hoje em dia não se tem mais isso. Por isso que eu acho que as pessoas ainda se ligam tanto com o frigorífico e se emocionam. E quando eu chegava para falar com as pessoas, elas me recebiam, pegavam as fotos, chamavam os parentes, porque isso ainda está muito presente. Tantos anos depois. E vocês imaginavam que seria assim, que tinha essa ligação tão emotiva mesmo com É exatamente isso. Não, a gente não tem como imaginar. Quando a gente começa a perguntar para as pessoas, e aí, como é que era, sabe, naquela época, eu não imaginava que era dessa forma. A gente imagina que é uma história que marca as pessoas, mas realmente mostrou a forma com que Montenegro era naquela época. E eu não esperava por isso. Quantas pessoas foram entrevistadas, assim, pro livro? Para as reportagens, assim, tem? Sim, foram 2 meses de reportagens diárias. Eu não me lembro. Se não me engano, no livro tem uns 70 capítulos. Em cada capítulo é uma entrevista. Um depoimento mesmo. Exatamente. Mas teve algumas que não entraram no livro. A gente fez uma edição. Então, eu diria que acho que umas 70 pessoas a gente conversou. E todos eles com essa relação emotiva aí com o frigorífico? Sim. Todos eles com alguma coisa para contar. Eu conversei com filhos de pessoas que já tinham falecido, com funcionários. A maioria expressiva eram funcionários. Mas eu também falei com o pessoal que morava na vizinhança, falei com um senhor que tinha sido advogado da concordata do Renner. Falei com a Vera Lúcia, que é uma das herdeiras do frigorífico, que é filha do seu Júlio Gaspar. Mas basicamente, a maioria foram ex-funcionários. E como é que é o desafio para ti como jornalista, escrevendo textos, né, conseguir traduzir todos esses sentimentos, né, porque as pessoas elas falam a partir das emoções, né, já que são depoimentos realmente de quem viveu o frigorífico, né. Como é que foi transformar tudo isso em texto e fazer com que os leitores também conseguissem ver esse significado, essa importância do frigorífico? Eram matérias subjetivas, né. A gente contava muito com a subjetividade mesmo. É diferente do que a gente tem, da rotina de reportagem, que tem mais rigor, tem mais seriedade, sabe? Nessas matérias era um pouco mais fluido. Como eu falei antes, como são baseadas em lembranças, em história oral, não era aquela coisa que eu poderia checar. Então eu também tinha que ter cuidado às vezes que a pessoa me falava de um dado, de algum nome, e eu não conseguia comprovar isso, eu tinha que omitir. Então foi bem diferente do que eu fazia normalmente no jornal, daquela coisa de notícia rápida e objetiva e 100% informativa, 100% checada, confirmada, o quanto mais pudesse. Mas, ao mesmo tempo, lidar com a parte emocional, lidar com a história da pessoa que ela abre para ti também é um desafio incrível, assim, é maravilhoso, porque as pessoas, ainda mais tratando de algo que mexia ainda tanto e ainda mexe com as pessoas com quem eu conversava. Eles abrem tudo pra ti, sabe? E te contam a história e ficam na expectativa de ver aquilo. E, especialmente nessa série, foi muito interessante porque acabou criando uma reação em comum, assim. Como que eu fazia? Como que eu ia localizar essas pessoas? Eu comecei com uma senhora, que foi a dona Sondia, uma professora, que eu sabia, ela não trabalhou no Renner, mas ela tinha umas histórias lá, porque ela era diretora do AJ Renner, e o AJ Renner era um internato, lá nos anos 60, eu acho. E o Renner doava alimentos para eles, então ela me contou umas histórias muito legais.
E daí a partir dela eu comecei a procurar outras pessoas, porque eu perguntava, quem tu conhece que pode... E assim que eu fui indo, sabe? Então, às vezes eu conseguia o telefone de alguém, sabia que a pessoa tinha trabalhado, ligava e a pessoa dizia, eu tava esperando tu me ligar, porque eu tô vendo as matérias saindo no jornal e eu sei. Então, isso acabou unindo as pessoas também. Teve uma boa receptividade da comunidade mesmo. Muito, mais uma prova de que o frigorífico ainda é muito importante para as pessoas e as pessoas querem falar sobre frigorífico. E por isso que a gente imaginou que elas também gostariam de ler sobre o frigorífico, né? E aí nasceu essa série toda aí. Exatamente. A partir do primeiro depoimento e conforme os anos, te surpreendeu realmente o primeiro depoimento? A gente, quando sai, né, a gente nunca sabe o que as pessoas vão nos contar, né, numa externa, mas realmente nessa questão, assim, de tanto sentimento, assim, isso foi realmente o que mais te surpreendeu? Foi, assim, com certeza. Porque é uma realidade totalmente diferente, né? Também, além de toda essa questão das pessoas se abrirem muito, elas também começam a falar de coisas de uma outra época, de uma outra cultura, de uma outra vivência, coisas que eu não vivi, que possivelmente vários dos leitores não viveram. Então, também esse é um outro desafio, tu tem que ter um cuidado de explicar, olha, naquela época não tinha supermercado em Montenegro, tinha pouquíssimos locais onde tu pudesse comprar comida. Então, o varejo do Renner era fundamental, porque era onde as pessoas podiam comprar os produtos que eram vendidos no Brasil e no mundo inteiro, e por um preço mais barato ainda. Então, assim, era importantíssimo para as pessoas, mesmo para quem não trabalhava lá. Que é um marco na cidade. Exatamente. Então, também tem que ter esse cuidado, assim, de explicar. Eram outros tempos, era outra realidade da cidade. Então tá, agora a gente vai fazer um intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta aí para falar ainda mais sobre o frigorífico Renner e também sobre o livro Em Memórias do Renner. Nós já voltamos.